Olá, eu sou a Giovana e sou uma das fundadoras da Green Rocket. E hoje nós estamos aqui para apresentar o Education Suite, que tem como objetivo democratizar e viabilizar o conhecimento de programação no ensino básico. Isso porque eu, como também a Isabela e o Gustavo, meus amigos, que hoje somos desenvolvedores, passamos por um longo percurso. Isso começa na nossa infância, onde estávamos cercados de tecnologia e queríamos aprender sobre como que ela funcionava ou o que ela era. Porém, nos deparamos, ao buscar sobre isso, com conteúdos muito complexos, métodos nada acessíveis. Então, isso foi um grande desmotivador. Ficamos frustrados e muitos como nós desistiram. Nós persistimos, mas isso demorou muito tempo. Por exemplo, eu, 6 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei. Então, só agora, na faculdade, que realmente eu estou aprendendo algo. Então, para chegar nesse resultado, que é o esperado de aprender, de gostar de programação, leva muito tempo atualmente com os métodos. Então imagine só, quantidade de profissionais do mercado atual que poderiam conhecer mais de tecnologia e inovação e está sendo perdido isso. Bom, são quase 50 milhões de estudantes brasileiros atualmente, sendo que a maioria deles está como nós estávamos, cercados de tecnologia e querem aprender sobre isso, só que não tem um incentivo adequado. Por exemplo, menos de 60% dos laboratórios dos colégios públicos do Brasil são realmente utilizados. Os laboratórios de informática são simplesmente deixados de lado. Menos de 1/3 dos professores realmente dizem ter facilidade e conseguir passar esse conteúdo. Isso gera simplesmente um feedback dos alunos que é que a aula de informática é a mais insatisfatória de todas, porque eles esperam muitas coisas e não aprendem isso. Bom, temos um contexto então que todas as crianças atualmente estão cercadas de mídia social, de internet, de aplicativos, softwares tecnológicos e aprendem com isso, inevitavelmente. Porém, os pais desaprovam isso, porque não veem o resultado. Muitas vezes falando, para de jogar, para de fazer isso, vai estudar, vai fazer algo produtivo. Então, a nossa inovação seria trazer os relatórios, indicadores, para que os pais entendam que os alunos estão realmente aprendendo com isso e não só jogando, e os colégios possam utilizar isso nas suas aulas. Então, nossa proposta se baseia em 3 pilares. O primeiro são esses indicadores, que vão validar o conhecimento tanto para pais, professores, quanto os próprios alunos entenderem que eles estão aprendendo. Segundo, é o nosso método gamificado, porque além do aluno aprender, ele também vai se entreter e se divertir, querendo assim aprender mais e mais. E o terceiro é o acesso, que vai ter um baixo custo à ferramenta e, além de ser utilizada em sala de aula, poderá ser utilizada em qualquer momento, em qualquer lugar. Esse acesso, então, vai começar pelo estudante, que vai interagir com uma plataforma gamificada. Nessa plataforma ele vai ser avaliado, mas a ideia é que ele não perceba isso, que ele se sinta jogando. Enquanto isso, os dados da sua performance vão sendo extraídos e mandados para o Azure, ficando lá na nuvem. Depois eles podem ser acessados, então, por uma ferramenta web, um site, pelos pais e professores, conseguindo, assim, visualizar aquele resultado de que a Giovana estava falando. Bom, agora eu vou voltar um pouco e explicar passo a passo, então, essas partes. Começando pelo jogo, a parte gamificada. Ela é constituída de um jogo chamado Robot.io, que nós desenvolvemos, baseando, então, em ensinar a programação e também cobrindo assim algumas áreas como a matemática, a criatividade na solução de problemas e a interpretação e compreensão. Mas tudo isso sendo avaliado e ensinado de forma que o estudante se sinta como um jogador. Para isso nós trabalhamos o game design e elementos de jogabilidade e também a arte do protótipo como jogo. Bom, no próximo slide então vocês podem ver o Ori, o nosso robozinho, que ele vai pedir ajuda para o jogador, introduzindo ele assim numa narrativa, fazendo com que ele queira aprender para poder ajudar esse robozinho. Então ele vai aprendendo a programação para conseguir superar os obstáculos ali daquele ambiente fantasioso e cartoonizado. Bom, vendo como desenvolvedor, essa vai ser uma aplicação feita na Unity, que então vai extrair os dados do aluno e vai enviar para o Azure, pela REST API e pela SDK do Azure. Depois esses dados então vão ficar armazenados num blob e vão conseguir ser acessados pelaquela interface web que eu já tinha falado, Esse aplicativo web então vai funcionar dessa maneira. O professor, ou o pai, o usuário, vai procurar o aluno. Encontrando o aluno, ele vai receber então os status do aluno em cada uma das áreas avaliadas.
Esses dados podem ser vistos de uma forma mais geral, que vai dar uma visão no formato de nota, né, uma visão mais padronizada, mas também pode ser visto, então, cada matéria de forma separada, vendo, então, detalhes mais precisos, que vão ser uma avaliação mais individualizada, né? Mas como que a gente vai fazer essa avaliação individualizada? Bom, esses dados são pegos do Blob pelo site, mas o site não mostra eles diretamente. Ele primeiro vai passar por uma script Python, que também fica no Azure, que ela vai lidar com esses dados. Para isso, então, ela vai conversar com um sistema de machine learning. Essa experimentação de machine learning foi construída da seguinte maneira. Nós pegamos um número razoável de alunos e fizemos eles jogarem o jogo. Então a gente pegou os dados e avaliou manualmente, com a ajuda de especialistas. Conseguindo então saber as dificuldades, as vantagens de cada um dos alunos e também as mensagens específicas que eles deveriam saber, né, sobre o desempenho deles. Bom, então a gente pegou todos esses dados e enviou para o sistema de machine learning, ensinando então o algoritmo a avaliar de uma forma similar à que o profissional faria. Desse jeito, então, a gente consegue uma avaliação mais individualizada para cada um dos alunos. Coisa que muitos dos nossos concorrentes não fazem. Exatamente. E que é uma das estratégias que a gente utilizou para traçar os perfis dos nossos concorrentes, onde identificamos 4 principais e que, para compará-los melhor, utilizamos 4 tópicos que estão presentes na nossa ferramenta. O primeiro dos tópicos avaliados foi o método, ou seja, se a ferramenta possuía um método gamificado, que, como a Giovana citou, entretém o jogador ao mesmo tempo que ensina. Foi também avaliado os relatórios, ou seja, se após uma experiência do usuário é disponibilizado relatórios, indicadores ou feedbacks com teor acadêmico a respeito dos desempenhos. Também foi avaliada a questão do foco, ou seja, se a ferramenta não era generalizada, se ela tem um foco em uma área ou segmento específico. Foi, por último, então, avaliada a questão da faixa etária, ou seja, se essa ferramenta tem suporte para crianças. Bem, como o nosso modelo de negócio, atualmente nós estamos na estratégia B2C, ou seja, estamos publicando o nosso jogo na internet gratuitamente, porém sem os relatórios, a fim de consolidar uma base sólida de usuários para que possamos posteriormente adotar o modelo B2B, onde venderemos para as escolas assinaturas por mês por aluno para escolas particulares adquirirem as nossas funcionalidades, agora já com os relatórios, e para que no final possamos vender as APIs, ou seja, vender essas nossas funcionalidades para ferramentas similares possam utilizá-las. Bem, as nossas métricas podem ser resumidas basicamente em uma palavra, que é economia. Economia tanto de tempo, como a Giovana citou, que a pessoa não vai ficar 6 anos buscando incessantemente informação sem adquiri-la de uma forma rápida, ou seja, vai ter informações diretas, sem essa perda de tempo e sem também a perda de dinheiro, já que para utilizar nossa ferramenta não é necessário um profissional especializado na área. Bem, agora que nós já vimos como tudo isso está acabando, vamos ver por onde tudo isso começou. Bem, em fevereiro houve a primeira fase de brainstorm e idealização do conceito. E até quando, em março, nós começamos a desenvolver ele e fazer os primeiros testes. Agora, em abril, publicamos já o jogo e estamos fazendo testes mais expressivos para que futuramente só precisamos aprimorar melhor. Bem, os nossos parceiros principais são a Universidade Positivo, o Instituto Federal do Paraná, o Centro Europeu e o Microsoft Innovation Center Curitiba, além dos nossos mentores. E além de mim, do Gustavo e da Giovana, a gente também tem a Malu e o Danilo na nossa equipe. A Green Rocket agradece a oportunidade e a atenção. Muito obrigada.